Amém. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio de tudo, ele é o fim, tudo converge para ele. Ele conhece o fim desde o princípio, tem nossas vidas em suas mãos, tem o universo inteiro em suas mãos, nada escapa aos seus olhos. Ele está bem atento a tudo que acontece com você, não perde um só detalhe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, bem abertos, para ouvir o seu clamor, o clamor do seu povo. Você precisa clamar hoje a Deus, a Jesus. Clame, Ele está ouvindo. Ainda que você não grite aqui, se o seu coração gritar e clamar, Ele vai te ouvir, vai te atender, vai trazer paz para você, uma paz que excede qualquer entendimento. Jesus Cristo, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o todo-poderoso. Soberano, fiel, todo-poderoso, Jesus, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início, o princípio e o fim. Para sempre, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és o alfa e
o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Amém. Nessa manhã teremos o imenso prazer de ouvir o nosso pastor Jafé, pregar para a comunidade. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, graça e paz a todos. Pois é, nessas últimas semanas nós tivemos a alegria de receber aqui também os colegas, eles me ligavam e diziam: olha, estou indo lá para o espaço. Essa expressão é estranha, né? Estou indo para o espaço. É astronauta. Pastorzão, vou à sua igreja e tal. Então tivemos a alegria de receber aqui alguns pastores, alguns colegas que estiveram aqui conosco durante esses dias. E eu agora retomo, nesse primeiro fim de semana de março, as nossas comunicações aqui, né? Nossas conversas ligadas à comunidade, as coisas que nós temos para poder falar aqui. Eu não gosto de dar recados quando vou pregar, no entanto, duas coisas eu gostaria de mencionar aqui. Uma está aí, né? Você está recebendo a lição de pequenos grupos e também a revista Adventista, que tem um tema bastante sugestivo agora, né? Para esse período que estamos vivendo. O segundo aviso é a respeito do que está acontecendo aqui agora. Você já viu que as cadeiras estão reposicionadas, tá bom? Nós temos um novo decreto. Neste novo decreto, o Estado não está fechado, no entanto, algumas medidas foram implementadas e outras foram reafirmadas. Nós estamos seguindo agora estritamente a questão do posicionamento das cadeiras e outros detalhes assim. Nós pedimos que, à medida que você estiver aqui conosco, nos ajude nisso. Quando você vier sozinho, não sente em uma cadeira que são duas cadeiras juntas, porque essas cadeiras são reservadas para casais, né, ou famílias, quando chegam os três juntos, aí, né, faz o ajuste. Então, se você vem sozinho, sente na cadeira aí sozinho também. Uma outra coisa ainda dentro dessa questão do posicionamento das cadeiras é que vocês perceberam que reduzimos o número de cadeiras, o número de lugares. Com isso, eu quero reafirmar aqui aquele aviso que nós tivemos na semana passada sobre a presença da comunidade à noite. Gente, ninguém vai lhe impedir de entrar, né? Ninguém vai impedir ninguém de entrar. No entanto, se você não vier à noite, você cede o seu lugar para os convidados virem à noite. Eu não pude estar aqui na semana passada, mas eu soube que graças a Deus, esse pedido foi assim bem atendido, não foi, Clive? A gente fez contato essa semana aí, Clive disse que, de fato, a comunidade não estava presente à noite. Essa é uma circunstância emergencial que a gente nem precisa ficar dando explicações aqui, porque é só você ligar a TV, é só você se olhar no espelho, você se vê de máscara, você sabe o que está, né? Por que disso? Então, a gente não precisa explicar. Eu acho que uma outra coisa que não requer muitas explicações e que a gente vai fazer com todo cuidado é que, já que nós temos um limite, uma capacidade aqui de... Quantos são mesmo, Cláudio? São? 47 cadeiras, 57 lugares ao todo, contando com o banquinho, com o sofá e etc. 57 lugares. Nós não podemos colocar aqui dentro 58 pessoas, porque a 58ª pessoa vai ficar em pé em algum lugar. Então, assim, a recepção... Isso já aconteceu poucas vezes, mas aconteceu. Provavelmente aconteça mais de agora em diante, porque nós reduzimos o número de lugares. A recepção vai chegar um momento em que vai dizer assim a quem chegou, né? Olha, nós agradecemos, mas lamentamos, não temos mais lugares. Gente,
eu estou aqui passando para vocês uma preocupação que os facilitadores têm, que a liderança tem, de como é que as pessoas vão receber isso. Ora, se uma pessoa que chega no estabelecimento, né, vamos colocar assim, e recebe a informação, estamos lotados, não temos mais lugares, a pessoa fica aborrecida nos dias de hoje? Então, eu acho que não aconteceria isso, né? Ninguém vai dizer assim, olha, vai embora. Não, vai dizer, ó, lamentavelmente a gente não tem mais lugar, porque não tem mesmo, né? Nós não podemos colocar cadeiras adicionais. Então, se isso acontecer de manhã, se isso acontecer à noite, aí você já sabe, se alguém que não puder entrar fizer contato com você depois, aí você já sabe por quê e também vai conversar com essa pessoa, tá bom? E a gente está aberto a sugestões, a opiniões, para que tudo isso funcione da melhor forma possível. Então, se você está vendo alguma coisa aqui que pode melhorar, faça contato para que a gente tenha um ambiente aqui cada vez melhor e um culto cada vez mais seguro também para você. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, Deus te abençoe também. Espero que as mesmas bênçãos que repousam sobre nós aqui, repousem sobre você também. Fique tranquilo, venha quando você se sentir seguro e à vontade. Saiba que, se quiser vir, nós estamos tomando todas as providências aqui para que o lugar fique estritamente dentro das regras e orientações de segurança. Mas se você quiser ficar em casa, Deus te abençoe do mesmo jeito. Espero que a presença do Senhor, que está em todos os lugares, nos una neste momento. Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, obrigado porque agora nós vamos abrir a Tua Palavra. A nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza de maneira que o entendimento da Tua vontade norteie as ações de nossa vida, as decisões que precisamos tomar, as escolhas que temos que fazer. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se eu desse um título a essa mensagem hoje, seria uma parábola do cuidado de Deus. Eu vou começar contando uma história para vocês que aconteceu essa semana. Aconteceu lá em casa. Eu fui colocar a Rafa para dormir, como faço quase todas as noites. Aí eu conto a historinha para ele. Rapaz, só que não é bem assim não, viu? O negócio é mais agitado. Volta, Rafa, vem, Rafa. Peraí, vai escovar os dentes, Rafa. Rafa, cadê você, Rafa? É mais ou menos assim. Durante o dia, ele tinha assistido um filme, nós assistimos juntos, aliás, foi ali na hora do jantar, mais ou menos. E ele tinha comido ali alguma coisa, a gente estava assistindo, e eu assisto, quando é fora da idade, com ele, com o controle na mão, né? Então, quando tem uma cena assim de... um filme de aventura, uma coisa. Quando tem uma cena mais violenta, etc., eu pulo isso, e a gente adianta, ele se aborrece, eu quero ver e tal. Eu falei, não... E teve uma cena em que apareceu um homem de capuz. E o clima da cena foi um clima assim de suspense. O homem com capuz, no escuro, com capuz preto e de óculos, né? Não é que Rafa ficou com medo disso aí na hora de dormir? Aí ele ficava me dizendo assim, papai, e o homem do capuz? Eu falei, o que tem, Rafa, o homem do capuz? Ele está preso já? Ele vem aqui em Aracaju? Eu falei, não vem não. Como é? Ele sabe onde a gente mora? Mas, gente, o negócio foi assim, tenso mesmo, sabe? A criança com medo daquilo que viu ele na TV, o homem de capuz e de óculos preto no escuro, assim, no canto, ele ficou com medo. E aí não queria dormir sozinho. Ele não tem esse problema, sempre dorme sozinho, sem problema nenhum. Não queria dormir sozinho de jeito nenhum nesse dia. Então, eu li a historinha bíblica, como faço toda noite, fiz a oração e ele não queria que eu saísse do quarto. E daí, então, eu compreendi aquela situação, na situação era extra, né, era uma exceção. Eu disse assim, tá bom, eu vou ficar aqui um pouquinho com você, mas eu não vou dormir com você agora, eu vou ficar até você dormir, depois vou sair do quarto. E eu fiquei ali com ele, eu contei ali uma outra história da Bíblia, e ele foi ficando sonolento e perguntando sobre o homem do capuz. Eu falei assim, Rafa, esqueça o homem do capuz, esqueça. E aí, então, ele sonolento, antes de dormir,
Aí ele disse assim para mim: papai, você é Deus para mim. Aí eu não entendi. Eu falei assim: como, filho? Você é Deus para mim. Aí eu falei: como eu sou Deus para você? Aí ele falou: porque você não me deixa sozinho. Eu disse assim: como assim, Rafa? Aí ele falou: você me protegeu hoje. Olha só que coisa, né? Aí eu falei assim: durma que eu acho que não vou sair mais do quarto aqui não, eu vou ficar aqui agora. E daí então, eu saí do quarto pensando naquilo. Já imaginou uma situação? Já me chamaram de muita coisa, mas de Deus nunca. Só meu filho mesmo para fazer isso. Papai, você é Deus para mim, porque você fica comigo e porque você me protege. Essa semana foi uma semana difícil. Nós recebemos, todo mundo, né, sociedade, recebeu notícias ruins. Especificamente na igreja, nós tivemos 2 notas da divisão, tivemos nota da união, tivemos uma reunião extraordinária que ontem levou boa parte da manhã para poder tratar sobre esse assunto, ouvir os colegas, como está acontecendo nas igrejas, que medidas nós poderíamos tomar como igreja para contribuir para amenizar o sofrimento e a segurança das pessoas também, enfim, essas coisas. E aí, então, à tardinha, no meio da tarde, saiu uma nota oficial aqui da missão. Então, durante esta semana, aquilo que nós vimos, talvez mais intensamente do que temos visto, foram notícias a respeito desse assunto. E a igreja discutiu também esse assunto. E eu confesso que eu fiquei assim um pouco apreensivo com as coisas que eu ouvi, com as coisas que eu vi, com as conversas que tive esta semana. E daí então, quando meu filho, isso aconteceu me parece que na quarta-feira, me diz: você é Deus para mim, porque você fica comigo e porque você me protege, eu fiquei pensando nisso também, inclusive até hoje, porque eu estou trazendo esse assunto aqui. E eu pretendia hoje trazer o início de uma nova série. Esse mês de março nós vamos estar juntos nas comunicações, mas eu desisti de começar uma série hoje, para poder falar hoje sobre o cuidado de Deus. E eu quero contar para vocês uma parábola do cuidado de Deus. Mas antes, vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 19, os versos 3 a 5. Você pode acompanhar na tela se preferir, está escrito assim: Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. O Egito foi um lugar de bênção e de opressão. Quando o povo, que não era ainda o povo de Israel, né, era a família, era o clã de Israel, quando eles estavam vivendo uma situação de fome, de necessidade, no Egito eles encontraram abrigo, acolhida, conforto, segurança. Teve toda aquela história de José, não é, que foi para o Egito, então ele se torna governador, e através desse movimento de Deus na história, é preservada a semente de Abraão, que Deus disse, né? Isaac, agora Jacó, seus filhos, que se tornariam futuramente as 12 tribos de Israel. Quando passam-se décadas, séculos ali com o povo no Egito,
O resultado é que o faraó, que não conhecia essa história, e como Josué, e resolveu ignorar a história, e como José, aliás, cuidou do Egito, começa a oprimir o povo. Naquele momento, Deus então aparece de novo ao povo, não tinha abandonado, mas não estava como daquela maneira, então ele aparece de novo ao povo, e ele levanta um libertador, Moisés, para poder tirar o povo do Egito. Quando isso acontece, essa saída do Egito e essa passagem pelo deserto até um novo discurso de Deus diretamente ao povo, acontece até o capítulo 18 do livro de Êxodo. No capítulo 19 é o momento em que o povo já se livrou dos egípcios, já passou e etc., já passou pelo deserto, e agora eles estão começando ainda um período de peregrinação de muitos anos, e neste momento Deus pede para Moisés subir ao monte, esse é o Monte Sinai, para poder conversar com ele. Logo no capítulo 20 nós temos a descrição aí dos 10 mandamentos e todas as orientações, capítulo 21, 22, que Deus deu, que não foram só os 10 mandamentos, foram várias orientações que Deus deu a Moisés também. Bom, com essa situação, na história dos patriarcas, nós podemos perceber Deus conduzindo o seu povo e corrigindo a rota dos seus filhos. Quem conduziu o povo ao Egito? Foi Deus. O povo vive um período de opressão no Egito. Quem tirou o povo do Egito? Foi Deus. Por que Faraó oprimiu o povo? Porque o mundo é um lugar hostil. Nenhum governo humano dará ao homem aquilo que Deus prometeu dar. Um dia, Jesus disse: a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. Existe uma paz no mundo, mas nenhum governante humano pode dar uma paz que só Deus pode dar. Ninguém pode fazer isso. Daí então, Deus coloca o povo no Egito. E por que o povo então passa por esse período de opressão? Será que Deus deixou de cuidar? Não, porque o mundo é um lugar hostil. E eu gostaria de tirar uma primeira lição dessa introdução histórica. O fato de Deus nos colocar em um lugar não significa que não teremos problemas ali. O fato de eu ter a convicção de que Deus me trouxe a um lugar, me conduziu a um lugar, abriu as portas, fez as coisas para que eu estivesse ali, não significa que eu nunca vou ter problemas naquele lugar. Foi assim no Egito, é assim na sua vida, na minha também. Nas escolhas que nós fazemos, nas coisas que nós fazemos. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu orei, eu tive a indicação de que o Senhor queria que eu fizesse isso, ou estivesse aqui. Por que está acontecendo isso? Porque o mundo é um lugar hostil. Nós temos que conviver com isso. O Egito era um lugar de segurança, mas se tornou um lugar de opressão depois. É o mundo. O mundo é assim. A paz do mundo não é a paz de Deus. Deus nos acompanha neste mundo, mas a paz do mundo ainda tem um viés de pecado. Então, temos que conviver com isso. Agora, para voltarmos ao texto, porque esse aqui é um momento crucial da história do povo, em que o povo está ali entrando no deserto para passar um tempo, e Deus ele tinha que fazer uma comunicação ao povo. Eu queria voltar a algo que eu mencionei aqui há um tempo, há alguns anos, desculpa, algumas semanas. Eu acho que já tem meses até, foi ano passado. Lembram-se desse X aqui? Eu mencionei para você, olha gente, a forma de escreverem, do povo semita escrever na época, era uma forma diferente da que nós temos hoje. Quando a gente quer dizer alguma coisa, eu digo assim, foi assim que eu comecei dizendo aqui, eu disse, gente, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês, 3 coisas, número 1 isso, número 2 aquilo, número 3, geralmente a gente diz assim, geralmente o mais importante fica para o final, né? E o mais importante de tudo, aí você diz. Os semitas não faziam assim, até porque a forma como eles comunicavam as coisas não era escrita, era predominantemente oral. Então havia alguns recursos que eles usavam
para, na transmissão da mensagem, dar a mensagem de maneira que você que estava ouvindo naquela época e que era do povo, percebesse qual era a mensagem central. E isso foi, evidentemente, passou do oral para o escrito, e no escrito se manteve isso, né? E uma das formas, ou a principal, aliás, era essa é a estrutura que é chamada de estrutura quiástica, por causa dessa letra aí, que é a letra X, né, em português, mas a letra Ki em grego. Por isso que é estrutura quiástica. Às vezes a relação de ênfase é entre o ponto A e o ponto B. Às vezes a relação de ênfase é entre o ponto A e o ponto A1, que é uma repetição do ponto A, só que com outras palavras. Às vezes a ênfase, ela sai do ponto A para o ponto B, vai para a repetição, volta para o ponto B e nós olhamos para o centro. É complexo? É sim, porque nós estamos falando sobre a cultura de um outro povo, que não existe mais, inclusive, né? Que não existe há milênios. Então, é complexo. No entanto, quando nós olhamos para um texto bíblico, nós precisamos considerar que o texto ele foi produzido dessa forma, ele foi escrito dessa forma. Se fosse nos dias de hoje, Moisés diria assim, em primeiro lugar, pense nisso, em segundo lugar, mas naquela época ele fazia assim. Paulo também fez assim, e outros também fizeram assim, porque tinham a sua herança, né? Embora a influência, mas isso está mais predominante no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui nesse texto, do versículo 3 até o versículo 7, uma mensagem central nesse discurso, que foi um discurso de introdução. O povo agora passaria anos no deserto. Qual foi a primeira coisa que Deus disse ao povo que passaria anos no deserto? Moisés colocou isso em uma moldura. Essa mensagem principal ele emoldurou, para que nós pudéssemos, o povo da época, pudesse perceber e nós também. A primeira moldura está aqui. Veja como as palavras se repetem. Então Moisés subiu ao monte. Moisés, versículo 7, voltou do monte. Então aqui a gente percebe onde começa e onde termina. Moisés vai ao monte, Moisés volta do monte. Portanto, a mensagem está entre esses dois versículos aqui. Moisés vai ao monte, Moisés volta do monte. Moisés vai ao monte para poder conversar com Deus. Moisés desce do monte para dizer aquilo que conversou com Deus ao povo. Aí então nós temos uma segunda moldura. Deus ele diz ao povo, transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Depois, no fim do texto, ele diz, esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Você está percebendo como se repete? Moisés foi ao monte, Moisés desceu do monte, lá no final. Aí na segunda parte, Deus disse, fala ao povo de Israel, depois Deus repete, fala ao povo de Israel. Então você já percebeu onde estaria ali o centro da mensagem, dos versículos 4 a 6, que Moisés emoldurou isso na forma de escrever, para que nós entendêssemos o conteúdo da coisa. Qual é o tema central aqui? Na primeira camada, nós vemos os limites da mensagem. Na segunda camada estão os destinatários, que é o povo de Israel. Mas se era o povo de Israel, qual é a importância que isso tem para nós? Nós não somos, a igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Também, no entanto, esta mensagem ela é para nós porque existe, assim como para o povo de Israel, um mensageiro específico para aquele povo, que foi Moisés, a igreja tem o seu mensageiro também específico, que foi levantado por Deus para anunciar fora de Israel as coisas que Deus tinha anunciado a Israel. Em Romanos 15, verso 18, Paulo disse, e, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem, pelo meu trabalho. Que somos nós, os gentios, né? Aqueles que não fazem parte do povo de Israel, no entanto, fazem parte do plano de Deus. Então, nesse aspecto, não são todas as promessas de Israel que se aplicam ao povo da igreja. Por exemplo, Deus ele prometeu a terra a Israel. Essa promessa não se aplica a nós. Nós não temos a promessa de uma terra no Oriente Médio. No entanto,
essencialmente, a mensagem que foi para Israel é uma mensagem que é para nós também. Aí Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra, não só a Israel, mas a todas as pessoas. Então, essencialmente, a mensagem que foi para Israel é uma mensagem que é para nós também. Daí então, quando nós voltamos ao texto e percebemos o centro da mensagem, Deus ele pede para nós pensarmos aqui em 3 tempos. Ele pede para nós pensarmos no futuro, para nós tomarmos decisões no presente e para nós aguardarmos a intervenção dele no futuro. Você está vendo aqui? A mensagem central de Deus está aqui, quando ele diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Eu queria deixar uma lição aqui, seria a segunda e penúltima lição. Olhe para trás e você vai ver como Deus o conduziu até ele. Quando o povo estava para entrar na terra, ou melhor, peregrinar na terra, não é? Depois de sair do Egito, Deus pede para que eles olhem para trás e tirem suas próprias conclusões sobre quem é que os estava conduzindo. Então Deus diz assim: vejam o que eu fiz aos egípcios e lembrem-se que eu conduzi vocês nas asas da águia até mim. A forma de Deus se revelar a nós é fazendo-nos refletir, nos inspirar confiança nele, é fazendo-nos refletir na maneira como ele tem conduzido seu povo e seus filhos ao longo da história. Ele disse a Israel, naquele dia: olhe para trás, como foi que eu conduzi vocês? Ora, se essencialmente as lições de Israel são para nós, então Deus ele está por extensão nos dizendo assim: olhe para trás, e nós temos a vantagem em relação a Israel. Nós temos milênios de história para, olhando para trás, ver como Deus tem conduzido seu povo. Olhe para trás, para a sua vida, como você chegou até aqui. Obrigado, irmão. E você vai perceber como Deus tem conduzido você. Aí então, nós avançamos para o versículo seguinte, texto seguinte, deixa eu voltar aqui. Quando Deus diz assim, depois de nos fazer pensar no passado, então ele diz que nós seremos. Então, a gente está falando do futuro agora, não é? Vamos para o futuro. Que nós seremos um tesouro especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Toda a humanidade é preciosa, mas quem anda afinado com Deus é o seu tesouro especial. É diferente. O amor de Deus está para todas as pessoas, mas para quem anda afinado com sua vontade, esse é chamado de um tesouro especial. O reino de sacerdotes é aqueles que intermediam Deus com as pessoas. Então, Deus ele tem um plano no futuro para nós também, que nós sejamos úteis a outras pessoas. Seremos uma nação santa também, um povo consagrado e separado para ele. Essas promessas, elas se cumpririam no novo céu e na nova terra? Não. Então, uma última lição, essencialmente, Deus tem planos para você em um futuro próximo. Deus ele tem planos eternos para você, mas ele também tem planos para um futuro próximo em sua vida. Ele tem planos de que você seja precioso para ele, não como uma joia apenas em sua coroa na eternidade, na coroa de Deus, né? Na eternidade, na coroa de glória dele, mas que você seja o seu tesouro ainda aqui. Deus, ele espera que você seja uma bênção na vida de outras pessoas aqui. Deus, ele tem planos para a nossa vida e espera que sejamos consagrados a ele aqui.
Mas depois de olhar para o passado e de olhar para o futuro, nós entendemos que o passado nos motiva a tomar decisões no presente. E o futuro só será futuro de fato, esse futuro que foi relatado aqui, se essas decisões forem tomadas. E qual é essa decisão? Bom, Deus está dizendo aqui, foi no texto que nós lemos, vocês precisam me obedecer e vocês precisam cumprir a minha aliança. Obediência a Deus é um requisito da vida no Evangelho. Eu, quando vivo com Deus, não estou liberto para fazer as minhas próprias escolhas. Paulo disse que a partir daquele momento que ele conheceu Jesus, ele se tornou escravo de Cristo. Portanto, a vontade dele se submetia à vontade de Jesus. A obediência a Deus é importante. E disse Deus ainda aqui nesse texto que nós precisamos ser fiéis à aliança dele. Um dia Cristo, reunido com os discípulos, disse bem assim: este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. A nova aliança não é uma aliança que substitui a antiga, é uma aliança que dá continuidade àquela aliança antiga. Deus ele fez uma aliança com o povo e essencialmente essa aliança continua até nós. Por isso que Cristo disse: este é o sangue da nova aliança que eu estou fazendo. Então, se Deus disse que nós precisamos ser, que o povo de Israel precisava ser obediente e fiel à aliança, essencialmente é nossa responsabilidade no presente também sermos obedientes a Deus e fiéis à aliança. O tema desta mensagem de hoje é uma parábola do cuidado de Deus. Essa parábola do cuidado de Deus poderia ser descrita da seguinte forma. Vejam se eu acertei aqui, semelhante a como aparece no Evangelho. Em verdade vos digo, o reino dos céus é semelhante a um pai que vai colocar seu filho para dormir. A criança estava com medo e diz: pai, fica comigo. O pai ficou e quando o filho já estava quase dormindo, disse: você é Deus para mim. O pai perguntou: o que você quer dizer com isso? E o filho respondeu: porque você cuida de mim e porque você me protege. Eu acredito em um Deus que, a despeito de todas as mensagens desta semana e de quaisquer outras mensagens que possam vir nas próximas semanas, um Deus que cuida de nós e que nos protege. E se você tem dúvidas disso, olhe para trás e veja o que ele fez aos egípcios. Veja o que ele fez na sua vida e como lhe conduziu até ele. Deus ele tem planos imediatos, no futuro próximo para você, num futuro imediato. Mas depende, neste momento e em quaisquer outros momentos, de nossa obediência e fidelidade à aliança. Que Deus nos abençoe para que assim seja, como foi na vida de Israel, seja em nossa vida também. Vamos orar agora? Deus Todo-Poderoso, obrigado pela mensagem de Tua Palavra que nos alimenta, motiva e dá esperança. Que a nossa prática da vida seja conforme lemos hoje. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. Deus tem planos, e a melhor parte de saber que Deus tem planos é saber também que nós estamos em seus planos, né? E Ele conta conosco, com a nossa fidelidade, a sua vontade. Eu convido você a cantar Meu Respirar, enquanto também a gente canta, você pode demonstrar o seu amor a Jesus e ao reino de Deus, depositando sua oferta, seu dízimo, ali no baúzinho. Cante com a gente, adore o Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vive
este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. Amém. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Ele é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aleluia. Amém. Amém. Na nossa prática de oração intercessora, a gente ora uns pelos outros e a gente tem um modelo muito legal aqui no Espaço Novo Tempo, que é através da caixinha de oração, que a gente apresenta para alguém que vai ficar a semana inteira orando pela comunidade, o nosso pedido, o nosso pleito, aquilo que está afligindo o nosso coração, e essa pessoa fica orando a semana toda por nós e a gente orando por ele. Essa semana foi Bruce que esteve com a caixinha de oração. Vem contar pra gente aqui, Bruce, como foi a experiência dessa semana. É a primeira vez que você leva, não, né? Pelo menos é a primeira vez? Olha, pega o verdinho aí. Verde do Palmeiras? Verde do Palmeiras. Tem que botar o microfone vermelho aqui. Ah, o Bom dia a vermelho tá ali. todos. Feliz sábado. Beleza? Pois Como não. foi essa semana aí com a caixinha? Foi a primeira vez, foi uma experiência muito boa. Essa semana eu não orei nada por mim. Não pedi nada, não agradeci nada por mim. Só pelos pedidos. Foram 23 pedidos nos papéis. Acabei decorando, né? E mais 8 que chegaram em box. Veio online, né? A maioria é pedido sobre vida emocional, financeira, doença também, né? Covid e tudo. Mas eu sei de 2 que Deus respondeu essa semana com sim. Amém, amém, amém. Que Uma bênção. do Cafofo e outra daqui da comunidade. Amém, que Graças bênção. a Deus. Você falou uma coisa interessante. A gente tira o olho da gente mesmo, das nossas necessidades. A gente também tem problemas, mas de alguma forma, a caixinha em nossa casa nos leva a perceber que as pessoas com quem a gente convive também passam por dramas, né? E a gente separa tempo para orar por elas, a gente passa a amar mais as pessoas. Pelo menos assim comigo. Quando eu quero
gostar mais de alguém, eu oro por aquela pessoa. Quando eu preciso perdoar alguém, eu também oro por aquela pessoa. E parece que isso transforma o nosso coração, né? E às vezes você olha ali, tem gente que tem um problema maior que o seu. Também. E aí você se compadece e ora mesmo. Foi muito bom. Muito boa a experiência. Espero Que ter legal. outras em Que breve. legal, que legal. Você pensou em alguém para levar a caixinha para casa essa Pensei, semana? a gente vai continuar na banda, né? Pra ungir Boa. todo mundo, consagrar. Vou chamar Wycliffe. Quem é o Clive? Ninguém conhece, né, Wycliffe? Clive, nosso maestro. Vai para sua casa. Vou botar pedido especial essa semana, Ah, tem beleza? uma coisa. Eu esqueci a caixa e o celular em cima da mesa. Tranquilo, a gente Ah, vai... Foi o que eu fiz. Eu fiz um improviso ali, você Tem um viu? improviso de ali, não tem? É o Aquele copinho ali? copo descartável da oração, não é a Boa, caixinha. boa. Aí eu Então coloquei você ali- já sabe. Eu coloquei ali com a minha letra mesmo. Podem colocar lá. E à tarde vai estar perfeito pra você, viu? Pode deixar. Fechou. Então Valeu. você sabe, meu irmão, minha irmã, você pode ir até o Ortonel, fazer seu pedido, coloca no copo descartável da oração. A gente vai passar a tarefa para Clive e a gente vai estar orando por ele a semana toda, combinado? E ele vai estar orando por nós. Bruce, ora pra gente. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui não somente porque o Senhor permitiu. O Senhor tem grandes planos nas nossas vidas e nós estamos aqui Amém. porque reconhecemos que somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia Amém. e por isso pedimos que o Senhor nunca se afaste de nós, Amém, Senhor. a Sua santa e bendita presença e que nós possamos buscar a cada dia ter essa intimidade contigo Amém. através da oração, da meditação e que essa casa continue sendo uma casa de oração. Amém. Dá-nos um sábado deleitoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Eu vou levantar essa mesa aqui, porque eu sou forte. E eu vou convidar a criançada. Já vi Melissa Barros por aí, já? Tá por aí, né? A professorinha de hoje. Criançada, vocês podem vir para cá. E a gente vai cantar, a gente vai fazer coreografia, a gente vai se alegrar e a gente vai ouvir a história de hoje, que é a continuidade da história de Moisés. Banda? Acordei, estou feliz, eu vou curtir meu sábado. Ansioso eu esperei por esse dia especial. Vou convidar o meu amigo, meu vizinho e com papai e mamãe. Vamos juntos! Vamos juntos adorar ao Senhor. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar ao meu Criador. Com suas mãos Ele me formou. Vou adorar, vou adorar, vou adorar ao meu bom pastor, meu Redentor, o meu Pai de amor. Eu vou louvar, eu vou louvar, vou adorar ao meu bom pastor, meu Redentor, o meu Pai de amor. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar ao meu Criador. Com suas mãos Ele me formou. Vou adorar, vou adorar, vou adorar ao meu bom pastor, meu Redentor, o meu Pai de amor. Eu vou louvar, eu vou louvar, vou adorar ao meu bom pastor, Forte agora! meu Redentor, o meu Pai de amor. Amém. A professorinha Melissa Barros, que tem um nome lindo. Levanta aqui, vem cá, pegar o microfone para você. Esse vermelhinho é seu, ó. Pega ele. Puxa com a outra mão por cima. Isso. Vê se o botão tá ligado agora. Gira até achar o botão. Aperta ele. Pronto. Deixa eu ver se tá verdinho. Você a palavra agora. Deus te abençoe.
Bom dia! Hoje eu vou contar a história de 2 irmãos, Arão e Moisés. Deus falou com Arão para ir encontrar Moisés no deserto. Então, Moisés falou que Deus tinha falado com ele e mandou para libertar o povo. Então foram lá no faraó e disse para o faraó se podia libertar o povo. E faraó disse que não. Ele achou o quê? O que ele achou? Que o povo estava como? Estava tendo tempo, não foi? Que ele, então, o faraó disse que ia aumentar mais o trabalho dos escravos e disse que ia aumentar o trabalho porque eles estavam dando ouvidos para o outro, para Moisés. O que Moisés fez? Fala para a criançada. E aí Moisés pegou e falou com Deus. E aí Moisés disse: Senhor, por que o Senhor me mandou para libertar o povo? E aí Deus falou: por Deixe comigo que eu vou libertar o povo. Com a mão que mostra a mão. Mostra a mão. A mão Poderosa. Então, crianças, olhe, vocês ouviram o que Mel falou? A história de 2 irmãos, Moisés e Arão. Arão foi lá e disse... A história dos seus irmãos. Oi, dos 2 irmãos, tá vendo? Arão foi lá falar com Moisés, não foi? Aí Moisés disse assim, peraí que a gente tem uma missão, a gente vai ali para falar com o povo, porque Deus mandou a gente ir lá para poder libertar. Só que o faraó é bonzinho, né? Ele é bonzinho, ele deixou. Não deixou, não? Hein, Marina? Ele deixou o faraó? Não, que ele é o quê? Ele é mau, ruim, né? Aí ele disse assim, olha Bia, sabe o que foi? Sabe? Hã? Ele não deixou não, né? Pois é. Aí faraó disse assim, peraí, olha, Mel, esse povo está tendo muito tempo para ouvir conversinha de vocês. Não vou deixar, não. Eu vou aumentar mais o trabalho deles. Não foi, Mel? Não foi isso que a gente estudou? Tá vendo? E aí pegou, chegou e chamou os malfeitores. Aí disse assim, aumente o trabalho deles. Aumente, porque eles estão ouvindo conversas. E aí Moisés foi lá em Deus e disse assim, Deus, não foi, Mel? Por quê? O Senhor me mandou, olhe, Bia, o Senhor me mandou que eu fosse até lá para libertar o povo. Isso aqui aconteceu. Faraó, olhe, Faraó é história, pois é. Faraó mandou aumentar a carga horária, mandou os escravos trabalharem mais. E aí, olha, o que foi que aconteceu? O que foi que Deus falou, Mel? Ele levantou a mão, não foi? Disse, olha, tá vendo essa mão aqui?
Levante a mão. Deus fez assim, olha. Essa mão é poderosa agora. Quem vai agir sou eu. Deixa comigo que eu vou resolver tudo. Deixa comigo. E aí, sabe o que aconteceu? Ah, agora vocês só vão saber na próxima semana, né, Mel? Por quê? Porque Moisés vai dar continuidade, vai ter essa continuidade da história, e a gente vai saber o que foi que Deus fez. Se Deus libertou um povo, como foi que Deus fez, Deus levantou a mão, e daí por diante a gente vai saber tudo que aconteceu, tá bom? Tá certo? Então vamos confiar. Hã? Para quem ela vai, né? Quem vai Pois continuar a é, história, Mel. né? Quem é que vai contar Sábado a história? que vem. Quem vai? é, Mel? Agora a Mel vai decidir. Vou passar o microfone para ela. Vá, Mel. Quem vai contar a história no próximo sábado vai ser Marina. Eita, Marina. E aí? Legal. Tá bom. Vamos orar? Vamos orar. Mel, você ora, tá bom? Tá certo? Não quer? Então a mamãe vai orar, tá bom? Vamos fechar os olhinhos. Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por este momento aqui. Que o Senhor permaneça conosco e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Palmas para Mel. Obrigado, Mel. Nessa parte da história de Moisés, eu sempre fico muito intrigado com a teimosia do faraó, pastor. Que teimoso, né? Várias vezes, e depois a gente vai ver que vinham pragas, e Deus insistia, e Moisés insistia. Eu queria entender por que é que o autor diz assim, que Deus endureceu o coração do faraó. O que quer dizer isso? Foi Deus que fez ele? Você explica pra gente aí? Tudo era atribuído a ele, inclusive o mal. Era o entendimento da época do autor. Então coincide também esse entendimento com a história de Jó, quando os amigos vêm até Jó, os amigos dele dizem, você fez alguma coisa, isso aí é a vontade de Deus para você. Aham. Que a gente vai amadurecendo e vai mudando o entendimento, né? Rapaz, Jafé é um professor de Bíblia mesmo, né? Palmas para o meu pastor, por favor. Agora são os momentos da lição da Escola Sabatina. Professor Fuca, vem para cá. Bom dia, comunidade. O pastor Jafé, ele não dá um sermão, ele dá uma aula, né? Fazendo o impensável. Eu fiquei pensando assim, né? O que seria fazer algo impensável? Fazer algo impensável é algo que racionalmente você não faria, né? Se você parar para pensar um pouquinho, opa, não vou fazer. Então, quando a gente faz o impensável, acho que por instinto, sabe, Asdrinhas? Quando você reage, lembra que você reagiu a um assalto de bicicleta e depois disse, rapaz, por que eu fiz isso? O cara foi assaltar as Asdrinhas e levar a bicicleta dele, o bem mais precioso dele depois de Miriam, e ele reagiu.
Ele reagiu ao cara e depois que o sangue esfriou, ele pensou assim, por que eu fiz isso? Né? Você fez o impensável, talvez. Né? Por sorte, deu tudo certo. Ações planejadas. Bem colocado, Jardel. As ações a gente planeja, mas as reações são impensadas. Né? Na administração, a gente vê que quanto mais a gente planeja, não é que a gente não vai errar, mas a gente tende a errar menos. Né? E quando a gente não planeja, o erro é maior. O verso para memorizar, mas ele foi traspassado por causa das nossas, eu queria dar ênfase aos nossas transgressões, e esmagado por causa, de novo, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O propósito desse texto dessa semana, pessoal, é entender como Jesus alcançou os inalcançáveis. Eu vou adiantar a ideia central para depois discutir com vocês. Alcançar os inalcançáveis, ele quer dizer assim, como Jesus nos alcançou. Nós, já estou adiantando o fim da história, nós somos inalcançáveis, os inalcançáveis. Tá? Nós. E aí o texto começa com uma história muito, muito interessante de um empresário chinês, bem-sucedido, cristão, que ele queria... ele ficou ali sensibilizado com a história de chineses que estavam escravos na África, e ele queria transformar essas pessoas em cristãos. E aí ele se vendeu como escravo. Olha, um cara que tinha todas as posses, não precisava daquilo, se vendeu como escravo por 5 anos para chegar lá na prisão e converter os compatriotas dele. Converteu 200 pessoas, mas ele morreu antes dos 5 anos. Ele morreu na prisão. Não é? E aí eu fiquei pensando assim, será que eu, sabendo tantos anos antes que um acidente de avião, naquela determinada data, me mataria, eu entraria nesse avião? Mas se fosse para salvar alguém ou alguém de uma situação, não é? Por exemplo, aí, Esdrinhas, você sabendo, daqui a 5 anos, no caso aqui de Isaías foi centenas de anos, não é? Mas você sabendo que uma determinada ação sua tiraria a sua vida, mas você salvaria Miriam, você faria? Não é uma decisão difícil isso? Não é uma coisa complicada? E Jesus, e aí o contexto que a gente vê em Isaías 50, 52, 51, 52, 53 também, mostra isso, né? Que é Isaías falando como Jesus, ele não chama Jesus, mas o que ele passaria. Imagine você pegar ali um texto ali, centenas de anos depois, rapaz, eu vou passar por isso, é? Não vou nada. Não é? Não vou não. Não é? Inclusive o texto fala que esse escrito de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, porque conta toda a trajetória que Jesus passaria, que o Messias passaria. Tem uma partezinha que ele fala assim, o Senhor fez cair sobre ele nossas iniquidades, ou seja, e aí eu começo a entrar no objetivo principal desse texto, que são as nossas iniquidades, né, do povo daquela época e da gente de hoje também. Jesus, naquele momento, já trazendo para a época da cruz, ele carregou 4 coisas nossas. Nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões e nossas iniquidades. Aí agora sim vem o termo principal, o texto principal desse estudo, que é o pecado. Isaías escreveu aquilo tudo por conta de que Jesus iria passar por conta do pecado daquelas pessoas. Não é? E aí me vem um monte de dúvida. Teve uma frase do pastor hoje no sermão que já me tirou algumas dúvidas, mas eu vou compartilhar minhas dúvidas com vocês. A primeira coisa, assim, o pecado não foi algo planejado por Deus. Ou foi? Não foi. Então, o pecado não é algo natural, certo? Só que Jesus, ali na cruz, ele carregou
todos os pecados da humanidade. E alguns textos dizem que era tanto pecado que ele ficou desconfigurado, fisicamente desconfigurado. O que é que o pecado causa na gente hoje? Consequências físicas, mentais, morais, não é? E a gente continua fazendo, a gente continua cultivando. Eu vi um texto de um pastor falando sobre isso, e ele disse o seguinte, que o grande problema da gente é que a gente cultiva o pecado. A gente vai alimentando, como se fosse uma planta, né, que a gente vai regando, botando ali o adubo e não sei o quê. E quando a gente vai cultivando, a gente vai trazendo para a gente essas consequências físicas, mentais, espirituais. Então, a primeira coisa que eu imagino, assim, muito do que a gente passa, ou do que Jesus passou também, é culpa nossa, minha, de Fuca. Certo? Porque eu estou cultivando. Não é? Aquele meu pecadozinho lá, como é que chama? Pecado cativo, né? Acariciado. Né? Aí eu vou lá cultivando, lá bonitinho. Só que aí, pastor, me começa a surgir umas coisas que eu fiquei assim. Aí quando o texto fala assim, mas por que, perguntaram para Jesus, né? Por que o cego, eu não estou seguindo ordem, tá? Eu estou pegando ideias aqui, porque eu sei que daqui a pouco o Clive vai me buzinar ali. Por que o cego nasceu cego? É culpa do cego ou é culpa dos pais do cego? Por que, pastor, o cego nasceu cego? É isso que você falou há pouco, né? E que você mencionou aqui, Deus castiga e etc. Então, essa é uma ideia que já vem de muito tempo, e veja que prevalece até hoje também, né? Lá eles achavam assim, que o pecado, tinha uma tradição na época que dizia que o pecado, ele poderia já ser gerado ali, já no ventre, por exemplo, das crianças e etc. Era uma tradição pensava isso. Então, a criança, ela já nascia carregando. Nós sabemos, evidentemente, que a criança, ela nasce pecadora, porque ela é da natureza humana, isso. No entanto, ela não tem o pecado na prática de sua vida. Ela tem um pecado na natureza, não na prática, certo? Mas essa ideia do pecado como sendo algo que faz parte da prática já era de muito tempo. E aí eles ficaram na dúvida. Peraí, uns dizem que foi ele, outros dizem que foi os pais. Então, quem pecou, Jesus? Foi ele no ventre ou foram os pais para que ele nascesse assim? Porque na ideia da época, se ele nasceu assim, foi por causa do pecado direto, não por causa do pecado como sendo uma condição humana, né? O paralítico, o aleijado, a criança deficiente, etc. Mas o pecado dele, essa era a ideia. Cada Perfeito. um paga pelos seus próprios pecados. Essa ideia estava muito presente na época. Perfeito. Aí vem uma pergunta a reboque, que é por que Jó sofreu? Não é? E eu entendi que muitas das coisas que a gente passa por consequência do contexto que a gente vive pecaminoso. Sofre as consequências. Né? Então, é isso onde eu quero chegar. Isso, o pastor falou hoje, falou isso, o mundo é hostil. Não é isso, pastor? Porque assim, Jardel, se eu sou uma pessoa que, deliberadamente eu vou lá eu vi um documentário esses dias de um cara que resolveu comer tudo de qualquer jeito sem pensar em dieta. Eu li um livro, desculpe. E aí ele engordou, era um atleta, ele engordou 15 quilos em coisa de 2, 3 meses. E aí disse, agora eu vou perder. Onde é que eu quero chegar? Ele deliberadamente causou isso no corpo dele e sofreu as consequências. Tá? Diabetes, não sei o quê, chegou a ficar impotente, enfim. Ok, se eu posso causar isso em mim. Agora, tem coisas que acontecem comigo que eu não causei. Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo agora. Oi? Variáveis não controláveis.
Perfeito. Perfeito. É o que a gente ouviu hoje. Deus tem um plano para a gente, né? Ele olhe para trás. Isso, perfeito, perfeito. E aí cai o mito de que Deus castiga, não é? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Oi? Deus não é mau, Deus é bom. Sim. Esdras. Segura no pano, é. Estava fazendo os vidros lá na igreja de Ilha das Flores. E quando a gente saía de Neópolis para Ilha das Flores, a gente via assim, um terreno bem elevado e a gente sabia que ali tinha passado máquina, mas é muito alto mesmo, um morro. Em cima desse morro tinha casa. O pessoal, para vender as casas, teve que fazer a terraplanagem e ali tirou muito material, né, natural dali, Areia, expondo o solo. Então, na verdade, Jó achava que ele tinha errado em algum momento. Ele não sabia o quê? É isso que eu ia dizer, é recorrente. É recorrente, né? De morcego. É. Estamos sofrendo, né? Todo mundo. É democrático, né? O pecado é democrático. As consequências do pecado são democráticas, né? Não pega o rico, nem o pobre, nem o preto, nem o branco, né? Eu só queria trazer só mais um apontamento. Assim, a gente precisa lembrar que Deus é muito didático, né? Então ele trouxe esse texto todo de Isaías já com uma semente do Evangelho ali para dizer, olha, quando vocês pecarem, vocês têm um caminho a seguir. Mas como vocês são caídos, o caminho é Cristo. Tá? O caminho para você se redimir do seu pecado é conversar com Cristo. Vem a mim por Cristo. E aí tem um último tópico, que é o seguinte, que qual é o principal problema da humanidade? Aí, lendo alguma coisa fora da lição, eu entendi que o principal problema da humanidade hoje é porque ela se desviou dos caminhos de Cristo. E aí a gente vem sofrendo as consequências desse desvio, até hoje. Certo? E o que eu gostaria de aprender para mim nessa lição, eu sempre tento tirar uma lição pessoal de todo o texto que eu estudo,
pensar em situações que eu faria o impensável, como eu conversei com as Drias. Não é? Na minha vida seria querer salvar um filho. E aí eu joguei isso para Cristo, né? Ele quis salvar os filhos dele, que somos nós. Isso me comove bastante, sabe? Saber que ele veio para cá, fez o que fez, deu a vida, ficou desconfigurado. O texto fala exatamente isso, que parecia um pedaço de carne. Para centenas de anos depois a gente está aqui, né? A gente tem que ter isso sempre em mente. Você passa a próxima transparência. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Daiane. Tomando um pensamento seu, assim, a nossa vida ela é baseada em escolha. Desde quando a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente é tentado 24 horas para Satanás para a gente tomar a decisão errada. Então, se a gente sofre hoje, no agora, é porque Deus está permitindo aquilo agora, porque no futuro poderia ser bem mais pior. Sim, concordo. Né? Esse é o pensamento. Como Esdras disse, né? Satanás está cutucando a gente o tempo todo. O texto da semana que vem, que começa hoje, sendo bem sincero, eu me empolguei muito com ele. Teve uma frase que Jardel falou no louvor hoje, que é exatamente isso aí, o amor em ação. São as consequências práticas que a gente tem a partir do momento que a gente decide amar, em vez de odiar, em vez de não perdoar. Tá? Estudem que eu vou arguir vocês semana que vem. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos pela manhã maravilhosa que Tu nos destes diante de Ti. Pedimos que tudo que ouvimos aqui, louvamos aqui, fique em nossos corações e nos abençoe. Pedimos que fique com as pessoas que precisam de Ti, as pessoas que estão perdendo entes queridos, as pessoas que estão doentes. Consola essas pessoas, cuida delas, Pai. Pedimos que nos dê um restante de sábado em Sua presença. Isso sempre pedimos em nome de Jesus. Amém.